Olá a todos do Portal Correio. Estamos estreando hoje nosso programa Os Imprensados, que vai receber figuras conhecidas da sociedade paraibana, como também desconhecidos que de alguma forma ajudam a compor nosso progresso do Estado. E hoje, para começar nosso primeiro programa, vamos receber o chefe da Casa Civil da Prefeitura e também o braço direito do prefeito Ricardo Coutinho, o jornalista Nonato Bandeira. E, Nonato, para começar nossa entrevista hoje, queria saber, Ricardo e Cássio, como é que é para a eleição de 2010? Primeiramente, o braço esquerdo, viu, do prefeito de João Pessoa. Braço direito, não. Olha, as alianças vão se dar no momento certo, Eliseu. Nesse momento, os partidos estão ainda se fortalecendo internamente. Então, você ainda não pode definir quais são as forças partidárias e as lideranças que vão compor, né, as chapas majoritárias, quem serão candidatos. No momento certo, eu acho que esse assunto vai ser discutido e debatido. Bandeira, como é possível o prefeito Ricardo Coutinho, que tem um perfil de esquerda, um homem que defende as liberdades, combate a corrupção a todo custo, prometeu mudar a história da Paraíba, passar esse capítulo em branco e prometeu uma nova Paraíba, e agora está se aliando com o que a Paraíba já rejeitou, já recusou, que é os Cunha Lima. Como é possível haver esse entendimento entre esses dois e partir para uma campanha de governador com essa proposta? Eu sou o novo, mas trago o que a Paraíba tem de pior. Olha, Wellington, as alianças, elas ocorrem, seja no Brasil, na Paraíba, em cima de programas, né? E também elas não podem ter uma fulanização do debate. Fulano e Cicrano, Beltrano, etc. Tem que ser em cima de forças partidárias. Então você, quando projeta, por exemplo, o presidente Lula, que é louvado como um homem de esquerda, né, que está fazendo um grande governo, aí você diz, mas como é que Lula se aliou primeiramente a Zé de Alencar, aí depois a Paulo Maluf, a Fernando Collor, a Zé Sarney, né, e outras figuras que eram considerados conservadores e até de direita. Simplesmente porque ele estabeleceu um programa, né, e foi em busca dessas alianças. Então... Sim, mas o governo de Lula tem esse aspecto. Tem muitas coisas positivas, mas o Mensalão é um dos capítulos mais tristes da história política do Brasil. Quer dizer, ele aliou-se para chegar ao poder, aliou-se a todos, mas está pagando um preço do ponto de vista ético. Do ponto de vista administrativo, nem tanto, mas do ponto de vista ético, o governo de Lula tem muito o que explicar, vai entrar para a história como um dos piores. Mas você vê que ali foi uma coisa do Congresso Nacional, não foi do presidente Lula. Tanto que todos, inclusive o próprio Roberto Jefferson, que denunciou, em nenhum momento ele acusou o presidente Lula. O próprio Zé Disseu, que foi acusado, entendeu, jamais falou do presidente Lula. Então foi uma coisa do Congresso Nacional, como agora é uma coisa do Senado. O presidente Lula não tem nada a ver. Ele estabeleceu os parâmetros de uma aliança e está seguindo. E quem vier para apoiar, porque você não pode estabelecer um projeto político e começar a pedir atestado ideológico. Dizer que você é o bonzão, você é o homem mais honesto do mundo, sabe? E só aceito determinada figura e tal, porque eu sou totalmente puro. Isso não existe. Mas também é ilusão você imaginar que Cássio Cunha Lima vai dar para o Ricardo Coutinho sem ter uma participação efetiva no governo dele. Evidentemente. Aí é aquela velha história. O caçado vai ter uma participação decisiva no cara que está prometendo mudar a história da Paraíba. Como é que vai ser isso? Evidentemente que você governa com as pessoas que lhe apoiam. Foi assim, por exemplo, com os partidos como o PMDB, quando o Ricardo, inclusive, era oposição, você lembra bem, que você acompanha a política há muito tempo, era oposição ao governador José Maranhão, líder da oposição na Assembleia, e depois estabeleceu uma aliança que muitos diziam, não, como é que vai se aliar, era oposição. Fez um projeto, todos os dois respeitaram o projeto, o PMDB compôs o governo, evidentemente, como também os 16 partidos que hoje compõem a administração municipal. Eu acho que política se faz com a arte do diálogo. Se não fosse para ter aliança, estava todo mundo no mesmo partido. A aliança é exatamente dos contrários. Nonato, ao mesmo tempo que a gente vê Ricardo supostamente buscando novas alianças, a gente percebe, quem está de fora enxerga, percebe que Ricardo ao mesmo tempo está deixando as antigas alianças um pouco para trás. O caso do governador Zé Maranhão, o caso do PT de Luiz Couto. Quer dizer, Ricardo, ao mesmo tempo, ele parece que tudo está num grande banho-maria. Ricardo está esperando o momento certo de
de anunciar isso. Esse momento certo vai chegar por agora, ou você acha que vai chegar mais para frente? E como é que você vê essa relação das antigas alianças? Cada dia que passa, arruma uma picuinha, uma coisa que desagrega um pouco o que Ricardo, as alianças que ele fez lá atrás. Olha, a questão do PT não. O PT continua desde o início da nossa administração, inclusive ocupa cargos, né? Nós defendemos... Uma parte do PT. Uma parte do PT. Não. O PT, o Frei não? Não, tem membros do PT que inclusive apoiam o Rodrigo, que está na nossa administração. Em termos de PT está tudo fechado. Não, foram indicados, entendeu? Lógico que nós não vamos perguntar qual é a tendência de A ou B, foram indicações. Mas Luiz Couto já disse ontem, Ricardo, com Cunha Lima tá nada feito. Olha, e aí? É o que eu falei, as alianças elas vão se dar em termos de forças partidárias. O PT está dentro. O PMDB foi o contrário. O PMDB que excluiu o PSB na medida em assumir 18 de fevereiro, ele convidou um membro do partido sem fazer uma consulta ao partido, coisa que Ricardo jamais fez. Ao fazer isso, criou uma crise interna que todo mundo sabe, o desembocador. Mas nós não tivemos nenhum rompimento com o PMDB. O rompimento partiu exatamente do PMDB ao assumir o governo, porque o PMDB tinha 4 secretarias no governo municipal. Inclusive, muitas delas foram tiradas. Mas por que Ricardo não aceitou um vice nem do PT? Que o PT foi até o bispo para ser vice e ele disse aqui não, velho, vai procurar no outro canto. E o PMDB também não emplacou. O PMDB tem um compromisso, né, de que o PSB indicou, inclusive eram Carlos Batinga e Manuel Júnior, para você ver a ironia do destino, eram os dois indicados pelo PSB para ser o vice do governador Maranhão em 2006. O governador Maranhão pediu para ser o nome do PT, porque senão o PT poderia, estava uma celeuma grande, poderia romper a aliança. E aí o PSB aceitou e aí foi colocado, então, em 2008, você monta sua chapa. Ora, nós abrimos mão para um vice do PT em 2006 e em 2008 era justo que o prefeito Ricardo Coutinho pudesse compor sua chapa, já que ele tinha aberto mão, era o segundo maior partido naquele momento, a prefeitura da capital, e não fez questão em ser um vice do PT. Nonato, para o telespectador, digamos assim, que está assistindo esse programa, ele não entende, por exemplo, o governo do Maranhão é um aliado do PSB. O PSB foi à rua para pedir voto para eleger Zé Maranhão. Quando o partido Zé Maranhão se elege, chama um deputado do PSB para o seu governo, o partido não aceita, há uma confusão. Como é que se explica? Por que não aceitar? Porque ele chamou um deputado do PSB para dar a vaga exatamente a outra deputada, outra candidata do PSB, sem sequer consultar a instância partidária, existe tudo direto. Quer dizer que o problema com o Guilherme Almeida não é porque não foi pedida autorização, é porque ele saindo entraria na Nádia Paletó.